feche os olhos por um momento e pense em Medusa. O que vem à sua mente? Serpentes no lugar de cabelo, olhar que transforma em pedra, um monstro, uma criatura maligna que precisava ser morta. Perseu, o herói corajoso, decapita a Górgona, salva o reino, final feliz. Essa é a história que te contaram. Mas e se eu te dissesse que Medusa não era um monstro? E se eu te dissesse que ela era uma mulher, uma sacerdotisa, dedicada, pura, inocente, até que algo horrível aconteceu e a transformaram no monstro, não por maldade dela, mas por maldade contra ela. Hoje, você vai conhecer a história real de Medusa, a história que apagaram, a vítima que chamaram de monstro. Bem-vindos à Luz Negra, onde a sombra ilumina. Antes de continuar, algo importante. Este vídeo trata de temas sensíveis da mitologia grega: violência, injustiça, abuso de poder. Não estou atacando a mitologia grega. Ela é fascinante, rica, profunda. Mas, como toda mitologia, ela reflete a sociedade que a criou. E às vezes, essas histórias revelam verdades desconfortáveis sobre poder, sobre controle, sobre quem é punido e quem é protegido. Tudo aqui é baseado em fontes históricas. Ovídio, Hesíodo, Apolodoro. Você pode pesquisar tudo isso. Esta é uma análise educacional, respeitosa, mas honesta. Se você é sensível a temas de violência, assista com cuidado. Vamos começar. Medusa. Na maioria das versões que conhecemos, ela já nasce como monstro, uma das 3 Górgonas: Steno, Euríale, Medusa, filhas de divindades marinhas, Forcis e Ceto, criaturas horríveis, asas de bronze, garras de metal, presas afiadas, e cabelos de serpentes vivas. Qualquer um que olhasse para elas transformava em pedra. Mas Medusa era diferente. Ela era mortal. As outras 2 eram imortais. Por quê? Nunca explicam direito. E então vem Perseu, filho de Zeus, o herói, enviado pelo rei Polidectes numa missão suicida. Traga-me a cabeça de Medusa. Perseu recebe ajuda divina. Sandálias aladas de Hermes, escudo espelhado de Atena, elmo da invisibilidade de Hades. Ele encontra Medusa, usa o reflexo no escudo para não olhar diretamente. Decapita ela enquanto dorme. Da gola cortada de Medusa nascem Pégaso e Crisaor. Isso vai fazer sentido daqui a pouco. Perseu usa a cabeça como arma, transforma inimigos em pedra, salva Andrômeda de um monstro marinho, casa com ela, vive feliz para sempre. Fim da história. Medusa, o monstro derrotado, a criatura maligna eliminada. Mas tem um problema com essa história, um problema enorme. Existe uma versão mais antiga, uma versão que muda tudo. E nessa versão, Medusa não nasce monstro. Ela é transformada. E o motivo vai te deixar sem palavras. Vamos voltar no tempo. Poeta romano Ovídio, ano 8 depois de Cristo. Obra Metamorfoses. Ele conta uma história diferente. Medusa não era Górgona desde o nascimento. Ela era humana. Uma jovem mulher, incrivelmente bela. E essa beleza era famosa em toda a Grécia. Homens vinham de longe só para ver lá. Seu cabelo era especialmente deslumbrante, longo, brilhante, perfeito. Mas Medusa não estava interessada em pretendentes. Ela havia feito uma escolha. Tornou-se sacerdotisa de Atena, deusa da sabedoria, da guerra estratégica, da virgindade. As sacerdotisas de Atena faziam um voto sagrado: virgindade perpétua, devoção total à deusa. Medusa levava esse voto a sério. Ela servia no templo, vivia sua vida em devoção, até que um dia Poseidon a viu. Poseidon, deus dos mares,
irmão de Zeus, um dos 3 grandes deuses do Olimpo, e ele a desejou. Medusa recusou. Ela era sacerdotisa, tinha votos, não podia. Mas Poseidon era um deus, e deuses, na mitologia grega, não aceitam não. Então, ele a perseguiu. Ela correu. Fugiu para o único lugar que achava seguro, o templo de Atena, o templo sagrado da deusa que ela servia. Ela pensou, aqui estou protegida, Atena me defenderá. Mas não estava. Dentro do próprio templo, Poseidon a alcançou. E ali, no chão sagrado, ele a forçou, violentou ela. Tirou dela sua pureza, sua escolha, sua dignidade, dentro do templo de Atena. Medusa gritou, mas ninguém podia enfrentar um deus. E quando terminou, Poseidon simplesmente foi embora. Voltou para o mar, como se nada tivesse acontecido. Medusa ficou ali, destruída, sozinha, profanada no templo que deveria protegê-la. E então, Atena apareceu, a deusa que ela servia, a deusa que jurou proteger. Medusa deve ter sentido alívio. Finalmente, justiça, Atena vai punir Poseidon. Mas não foi isso que aconteceu. Atena olhou para Medusa e ficou furiosa, não com Poseidon, com Medusa. Você profanou meu templo, você quebrou seu voto de virgindade, você me desonrou. E como punição, Atena amaldiçoou Medusa. Transformou seu lindo cabelo em serpentes venenosas. Transformou seu rosto belo em algo tão horrível que quem olhasse viraria pedra. Transformou sua pele em escamas e a baniu. Expulsou ela para um lugar isolado, longe de todos, onde ninguém pudesse olhar para ela sem morrer. Medusa, a vítima de um deus, foi punida pela deusa que deveria protegê-la. E Poseidon? Nada. Absolutamente nada. Ele voltou para o Olimpo. Continuou sendo adorado. Nenhuma consequência. Essa é a história real de Medusa. A história que muitos preferem não contar. Você deve estar se perguntando, por quê? Por que Atena, uma deusa, puniria a vítima? Deixa eu te explicar algumas teorias. Teoria 1. Rivalidade divina. Atena e Poseidon eram rivais. Você conhece a história da disputa por Atenas? Ambos queriam ser o patrono da cidade. Poseidon ofereceu água salgada, inútil. Atena ofereceu a oliveira comida, óleo, madeira. Atena venceu. Poseidon ficou furioso. E essa rivalidade era eterna. Então, quando Poseidon profanou o templo de Atena, ela não podia puni-lo diretamente. Ele era poderoso demais. Irmão de Zeus, deus dos mares. Mas Medusa, humana, fraca, vulnerável, Atena descarregou a raiva na vítima mais fácil. Teoria 2. Virgindade como propriedade. Na Grécia Antiga, a virgindade de uma mulher não pertencia a ela. Pertencia ao seu pai, depois ao marido, ou, no caso de sacerdotisas, à deusa. Quando Medusa perdeu a virgindade, mesmo forçada, Atena viu isso como roubo de sua propriedade. Não importava que Medusa não tivesse escolha. O que importava é que ela não era mais pura. Logo, não servia mais. Logo, precisava ser descartada. Teoria 3. Proteção distorcida. Alguns estudiosos sugerem algo perturbador. E se Atena achou que estava protegendo Medusa, tornando ela tão horrível que nenhum homem a desejaria novamente, dando a ela o poder de transformar agressores em pedra, uma proteção através da monstruosidade. Se ninguém pode olhar para você, ninguém pode te machucar de novo. Mas que tipo de proteção é essa? Que transforma a vítima num monstro isolado? Que a condena à solidão eterna? Teoria 4. A sociedade que criou o mito. Mas aqui está a verdade mais dura. Essa história não foi criada por deuses. Foi criada por humanos, homens gregos antigos, numa sociedade profundamente patriarcal, onde mulheres eram propriedade, onde vítimas eram culpadas, onde o poder masculino
era inquestionável. E essa história reflete isso perfeitamente. O Deus homem comete a violência. A mulher sofre a consequência. O agressor continua livre. A vítima vira monstro. Não é sobre mitologia. É sobre como sociedades lidam com violência contra mulheres, culpando elas, transformando elas em algo errado, enquanto protegem os agressores. Essa história tem 2000 anos. Mas soa familiar, não soa? Agora vamos falar de Perseu, o herói corajoso, que matou o monstro. Mas espera, se Medusa era uma vítima transformada em monstro, o que isso faz de Perseu? Ele sabia da história dela? Provavelmente não. Para ele, era só mais uma missão, mais um monstro para matar, mais uma forma de provar seu valor. Mas aqui está o detalhe sombrio. Perseu a matou enquanto ela dormia. Não foi uma batalha épica. Não foi um duelo justo. Ela estava dormindo, vulnerável, e ele decapitou ela. Lembra que eu mencionei Pégaso e Crisaor nascendo do pescoço dela? Sabe o que isso significa? Medusa estava grávida. Grávida de Poseidon, desde a violência no templo. Então, quando Perseu a matou, ele não matou apenas Medusa. Matou uma mãe grávida, uma vítima traumatizada, isolada, sozinha, dormindo. Esse é o herói. E sabe o pior? Ele usou a cabeça dela como arma. Cortou, levou embora. Transformava inimigos em pedra. Salvou Andrômeda de um monstro marinho. Mostrou a cabeça para o monstro. Monstro vira pedra. Casou com Andrômeda. Viveu feliz. Enquanto a cabeça de Medusa era usada como ferramenta. Até depois de morta, ela não tinha paz. Atena pegou a cabeça. Colocou no centro de seu escudo a égide. Medusa, a vítima, virou símbolo de proteção para a deusa que a amaldiçoou. A ironia é cruel. Então o que aprendemos com Medusa? Que mitologia não é só fantasia, é espelho. Reflete a sociedade que a criou. E essa história revela padrões que ainda existem. Padrão 1. Culpar a vítima. O que ela estava usando? Por que ela estava sozinha? Ela provocou? Medusa foi culpada por ser violentada, transformada em monstro. Enquanto Poseidon, nada. Esse padrão se repete. Na mitologia, na história. Hoje, padrão 2. Proteger o agressor. Poseidon era poderoso. Não podia ser tocado. Quantas vezes vemos isso? Homens poderosos, protegidos, intocáveis, enquanto vítimas são silenciadas, descreditadas, transformadas em problemáticas. Padrão 3. Revitimização. Medusa foi agredida, depois amaldiçoada, depois caçada, depois morta, depois decapitada, depois usada como arma. Mesmo na morte, não teve paz. Quantas vítimas são revitimizadas, forçadas a contar suas histórias repetidas vezes, questionadas, julgadas, expostas publicamente. O trauma nunca termina. Padrão 4. A mulher como monstro. Quando uma mulher sofre violência e reage, e fica difícil, e constrói muros, a sociedade a chama de quê? Difícil, problemática, louca, monstro. Medusa virou monstro, não porque era má, mas porque foi destruída. E, em vez de compaixão, recebeu mais violência. Mas aqui está algo poderoso. Nos últimos anos, Medusa foi ressignificada. Feministas ao redor do mundo recuperaram a história dela. Fizeram dela um símbolo, não de monstruosidade, mas de sobrevivência. O olhar de Medusa que transforma em pedra não é maldição, é proteção. Olhe para mim da forma errada e eu te paraliso. O cabelo de serpentes não é horror, é transformação através do trauma. Medusa deixou de ser a vítima passiva e virou a sobrevivente que não aceita mais violência. Em 2008, o artista Luciano Garbati criou uma escultura, Medusa segurando a cabeça de Perseu.
invertendo a narrativa. Ela não é mais a morta, ela é a que sobrevive. E essa imagem viralizou, porque finalmente Medusa recebeu justiça, pelo menos simbolicamente. Então, depois de tudo isso, quem é o monstro dessa história? Medusa, a mulher violentada e transformada? Ou Poseidon, o deus que agrediu e nunca foi punido? Ou Atena, a deusa que culpou a vítima? Ou Perseu, o herói que matou uma mulher grávida dormindo? Ou a sociedade, que conta essa história como se Medusa fosse a vilã? A verdade é, Medusa nunca foi o monstro. Ela foi a vítima de violência, de injustiça, de uma narrativa distorcida, e por 2000 anos contaram essa história errada. Mas agora você sabe a verdade. E quando você olhar para Medusa novamente, não veja um monstro. Veja uma mulher que sofreu, que foi transformada, que foi caçada, que nunca teve justiça, até que nós reescrevêssemos a história dela. Comenta aqui embaixo o que você sentiu ao descobrir a verdade sobre Medusa. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com quem precisa ouvir essa história. Links para as fontes históricas estão na descrição. Aqui é a luz negra, onde a sombra ilumina, onde a verdade, por mais dolorosa, é sempre mais valiosa que o mito confortável. Até o próximo despertar.